Hoje eu gostaria de refletir com vocês num texto bem conhecido da Palavra de Deus. Está em Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, ou ouve, ó povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Dito isso, ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração através dessa palavra que nós acabamos de ouvir nesse instante. Hoje, no calendário cristão, comemora-se o dia da Trindade. E esse dia é para a gente lembrar que a Bíblia revela Deus em três pessoas. Deus Pai, o Criador poderoso e sábio de todas as coisas, de nós, de todas as pessoas. Jesus, o Deus Filho, que por amor tornou-se ser humano e veio a esse mundo pagar o preço do nosso resgate para nos libertar de todo o mal. E o Deus Espírito Santo, que está presente em todo aquele que segue a Jesus, para que esse evangelho, essa boa notícia vá para todo mundo e todo mundo possa conhecer a Jesus. Então a Trindade, dia da Trindade, é para lembrar a gente disso. Como Deus se revela a nós, seres humanos. E a Bíblia nos ensina que a melhor reação do ser humano diante dessa Trindade é a gente aprender a amar a Deus e amar ao próximo. Isso Deus espera de nós e de cada ser humano na face da terra, pois Ele criou o mundo, ama o mundo e deseja a salvação de todo mundo, não só pessoas, mas também natureza. Olha que beleza a gente pensar nisso, né? Pois bem, mesmo assim, é possível o ser humano se esquecer de Deus, abandonar a Deus e tentar viver longe de Deus.
Meses atrás eu li um livro intitulado assim: Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? Quando foi? E há vários motivos porque uma pessoa pode se esquecer de Deus. Por exemplo, a pessoa pode querer viver carreira solo, gerir a vida por conta própria. Ou a pessoa pode já ter participado de uma igreja e ter tido uma decepção com a igreja e não querer mais saber de igreja. Ou às vezes a pessoa se decepcionou com alguém que está na igreja e aí não quer saber da igreja nem do Deus que essa pessoa segue. Então tem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode se esquecer de Deus. Embora a Bíblia diga que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano tem uma faísca de Deus dentro de si, e mesmo que não queira saber de Deus, mesmo que não sirva a Deus, mas de vez em quando tem uma saudade de Deus. Por isso que a gente deve evangelizar. Mas a questão que eu trago para nós é o seguinte: hoje nós estamos aqui, mas nós também corremos esse risco de nos esquecer de Deus. Eu gostaria que nós ficássemos aqui a vida toda e que mais pessoas chegassem e ficassem a vida toda, mas vez por outra a gente vê alguém chegando e alguém saindo. Eu estou lendo o livro do profeta Oséias, e logo no comecinho do livro, o texto diz assim, que Oséias foi um profeta que pregou no reinado de 4 reis do povo de Judá. Ele reinou no reinado do rei Uzias, ele pregou no reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Então foi um profeta que trabalhou muito durante muitos anos no povo de Deus no Antigo Testamento. Pois bem, e segundo Crônicas traz a informação que no reinado de Uzias estava tudo bem. O rei era bom e o povo estava caminhando com Deus. E a prova disso é que Uzias reinou durante 52 anos. 52 anos. Depois veio o rei Jotão. O rei Jotão, diz o texto que ele era bom, ele era reto, fazia o que era reto diante de Deus, mas o povo já estava se corrompendo. E certamente Oséias viu isso e começou a pregar, chamando o pessoal para não se esquecer de Deus, para estar com Deus, para fazer o bem, para viver com Deus. Jotão só reinou 16 anos. Depois veio Acás. No reinado de Acás, o rei era mau, fazia o que era mal perante o Senhor e o povo estava totalmente corrompido. O rei, que fazia parte do povo de Deus, chegou a ser idólatra e a crucificar seus filhos em favor dos ídolos. E a pergunta que fica é: como é que um povo de Deus, no decorrer do tempo, pode mudar tanto? Como é que pode numa hora estar tão ligado com Deus, numa outra hora estar tão longe de Deus, esquecer-se de Deus? Também esse rei só reinou 16 anos. Aí veio Ezequias, que era filho desse rei Acás, e já o Ezequias foi um rei bom e foi trazendo o povo de volta para Deus, para se lembrar de Deus, para servir a Deus, e Ezequias reinou 29 anos. Então eu trago essa história para mostrar o seguinte: mesmo o povo de Deus no passado, numa época serviu bem a Deus, se lembrou bem de Deus, amou a Deus,
mas algum tempo depois foi se corrompendo. Pergunta: isso não pode acontecer conosco? Por isso eu trago essa reflexão nessa noite, para que isso não aconteça conosco. A gente fica muito triste quando vê pessoas que já serviram a Deus e hoje não servem mais, que já estiveram na igreja e hoje não estão mais. É claro que a gente não pode obrigar as pessoas a ficarem na igreja, nem virem para a igreja, mas isso entristece muito a gente. De alguma forma, por algum motivo, parece que o amor a Deus e ao próximo foi diminuindo com o tempo. Então, o problema decorrente desse problema é que quando a gente não ama a Deus, a gente arranja outros amores, outras paixões, outros interesses. Mas são ídolos que não substituem a maravilhosa presença do Espírito Santo na vida daquele que segue a Jesus. Não substitui. E nesse texto que eu acabei de ler, quando Jesus foi avaliado por um escriba, que era experiente na Escritura, e ele pergunta para Jesus, no sentido de provar a Jesus, de julgar a Jesus, de avaliar a Jesus, qual é o principal dos mandamentos? E Jesus, educadamente, responde: amar a Deus com intensidade, de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, e amar ao próximo. É interessante como Jesus ajunta esses dois amores, né? Não é só um amor que ama a Deus e despreza o próximo, nem é só um amor que ama o próximo e despreza a Deus. As duas coisas andam juntas. À medida que a gente vai aprendendo a amar a Deus, a gente vai aprendendo a amar ao próximo, para ser um amor verdadeiro. E no final da conversa, Jesus fala para o homem assim, para o escriba, conhecedor das Escrituras: não estás longe do reino de Deus. Olha, se eu fosse esse escriba, eu ia ficar muito preocupado com essa avaliação de Jesus. Porque se ele não estava longe do reino de Deus, ele não estava dentro do reino de Deus. E ele se julgava dentro do reino de Deus, avaliando a Jesus como se Jesus estivesse fora do reino de Deus. E no final da conversa as coisas se invertem. Jesus é que avalia o homem e fala assim: olha, você não está longe do reino de Deus, mas também não está dentro. Cuidado. Tem gente que pergunta as coisas para a gente para querer aprender, né? E é muito bom quando alguém pergunta alguma coisa para querer aprender e a gente sabe e pode responder. Mas tem gente que pergunta coisa para testar a gente, para ver se a gente sabe. É horrível isso, ninguém gosta disso. Jesus teve muita paciência com o homem, mas deu uma chaveadinha no final, para mostrar assim: olha, você não precisa me avaliar. Quem deve avaliar a sua vida é você mesmo. Porque você não está no reino de Deus ainda. Apesar de conhecer tanto da Escritura, falta alguma coisa. Então Jesus é que tem capacidade de nos avaliar, embora Ele queira nos salvar. Mas Ele é que pode nos avaliar. Meus irmãos, até aqui eu concluo o seguinte: que o ser humano que ama a Deus e ao próximo não se esquece de Deus. Se você levar essa frase para casa, eu já me dou por satisfeito.
O ser humano que ama Deus e ama o próximo nunca vai se esquecer de Deus. Mas o tempo é o nosso teste. Por isso a gente tem que fazer uma pergunta: como manter esse amor a Deus e ao próximo no decorrer do tempo, no decorrer da vida? Como suportar as crises na família, na igreja, na sociedade e não abrir mão do amor a Deus e ao amor ao próximo? Aí eu fiquei pensando em alguns recursos que nós temos para não nos esquecermos de Deus. Primeiro recurso, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Palavra de Deus, a Bíblia nós conhecemos como palavra de Deus. E o que esse termo significa? Palavra de Deus significa que Deus quer nos falar. Mas para Deus nos falar, primeiro a gente precisa querer ouvir. Para a gente ouvir, a gente precisa ler. Para a gente ler, a gente precisa separar tempo. Para a gente separar tempo, a gente precisa ver que isso é importante. Porque hoje em dia eu vejo que ou as pessoas não leem a Bíblia, apesar de terem a Bíblia, ou leem, mas a mensagem não fica, a palavra não vem, a pessoa não se sente comunicada por Deus. Mas a palavra de Deus é um recurso justamente para a gente não se esquecer de Deus. Então, quem ama a Deus, busca na sua palavra a orientação de Deus para a vida, para tomar boas decisões e viver uma vida de justiça e de paz. Pergunta: como é que está o nosso interesse pela palavra de Deus? Se a gente sabe que a palavra de Deus é Deus querendo nos falar, a gente precisa aumentar, melhorar esse interesse na palavra de Deus. Ela tem que ser cada dia mais importante para a nossa vida e não menos importante. Tem gente que acha que já sabe a Bíblia como um todo, não lê mais. Tem gente que não consegue descobrir coisa nova na Bíblia. Mas a Bíblia, se a gente for buscá-la com interesse, ela vai ter sempre uma mensagem nova para a gente, mesmo que seja um texto muito conhecido. E uma das razões da existência da Bíblia é justamente para a gente não se esquecer de Deus. Por isso, quem tem sempre interesse na palavra de Deus vai estar sempre se lembrando de Deus. Nunca vai esquecer de Deus. Porque esse é um recurso que nós temos. Recurso simples, fácil, mas que a gente precisa usar. Segundo recurso, a conversa com Deus. Conversa com Deus. Eu sei que a maioria das pessoas, uma hora ou outra, conversa com Deus. Mas a conversa com Deus tem alguns problemas. Às vezes a gente repete as orações e às vezes a gente só pede alguma coisa para a gente ou para alguém, mas nunca abre o coração diante de Deus para contar como está a nossa vida. A gente não separa um tempo que não tem limite para conversar de fato com Deus. E a conversa com Deus ou a oração é um recurso para a gente não se esquecer de Deus. Só que a gente precisa aumentar o interesse nessa conversa. Essa conversa precisa ter um tempo de qualidade melhor. Além dos pedidos, além das repetições, ela precisa ser nova. Ela precisa nos fazer lembrar de Deus para valer.
Davi, no Salmo 63, falou assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Até aqui ele não pediu nada. Ele só declarou-se para Deus e falou que queria tanto aquela conversa, que precisava tanto daquela conversa, a ponto dele dizer isso. Isso é uma conversa com Deus que vai fazer a gente não esquecer de Deus nunca. Porque é uma conversa significativa, que vale a pena, de qualidade. E esse é um recurso que nós temos nas nossas mãos, para a gente nunca se esquecer de Deus. E o terceiro recurso é a família de Deus. Família de Deus. Jesus criou a igreja como família de Deus, família da fé, justamente para o nosso bem, para a gente cultivar a fé junto com os nossos irmãos, para a gente trabalhar junto com os nossos irmãos. A família da fé tem essa importância. No entanto, hoje eu vejo que muitas pessoas não querem saber de uma igreja, não vêm ao templo. Outros vêm ao templo só em momento de evento, mas são poucos aqueles que valorizam o templo como meio da gente cultivar a nossa amizade com Deus, a nossa confiança com Deus e garantir uma permanência, uma continuidade, um aprofundamento da fé em Deus. Quem quer crescer no amor a Deus e quer não se esquecer de Deus, precisa amar a família de Deus. Precisa participar ativamente da família de Deus. Em Atos 11 está escrito que, quando o Evangelho chegou na cidade de Antioquia, o Evangelho criou ali uma igreja de judeus e de gregos. E aquilo foi uma novidade para a expansão da igreja. Aí a igreja de Jerusalém, ao ver que isso estava acontecendo, enviou Barnabé para ajudá-los lá em Antioquia. E diz o texto de Atos 11 que quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus se manifestando ali naquele grupo de pessoas, ele se alegrou muito e exortou a todos a que permanecessem firmes no Senhor. Porque a família de Deus é um recurso para a gente não se esquecer de Deus. Quem abandona a igreja tem a tendência de se esquecer de Deus. Apesar de dizer que eu não deixei Deus, deixei a igreja, mas não deixei Deus. Não, mas a família de Deus é um recurso que nós temos justamente para a gente não se esquecer de Deus. E diante desse recurso, a gente também precisa de uma atitude de maior envolvimento, cada vez melhor, cada vez maior, com a família de Deus, com a igreja. Então, meus irmãos, eu queria deixar esses 3 recursos que nós temos nas mãos, recursos simples, recursos que todos têm acesso, para a gente ter um interesse especial nesses recursos, para a gente nunca se esquecer de Deus. Se a gente tomar esse propósito, a gente vai viver a vida toda, cada dia, servindo melhor a Deus. E não pior. E não deixar, mas servir cada vez melhor a Deus. Então eu queria terminar essa mensagem dizendo assim, quem ama a Deus tem um renovado interesse por sua palavra, pela oração e pela igreja. E quem ama a Deus nunca se esquece dele. Então eu desejo que cada um de nós melhore o seu interesse pela palavra de Deus, pela oração e pela igreja, para que esse nosso amor cresça cada dia mais, tanto a Deus quanto ao próximo. Que Deus nos abençoe.